Haja coração. Uma mãe chorando, ouvi um vídeo desse, depois fui para pregar no Dia das Mães, vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom dia, queridos. Graça e paz. Quero expressar mesmo a minha alegria de estar com cada um de vocês nesse dia tão especial. Eu acho que essa data deveria se repetir pelo menos uma vez no mês, porque uma vez no ano é muito pouco. Na verdade, era justo, uma vez no mês, pelo menos. Mas essa é uma manhã muito especial e eu queria convidar todas as mães que estão aqui a ficar de pé nesse momento, para que nós pudéssemos orar juntas, antes de começar esse tempo de palavra, de ministração. Ser mãe é algo muito gracioso, é algo muito especial, é algo muito tremendo, que Deus nos confia. Não é uma missão qualquer, é uma missão poderosa, que faz com que flechas nos sejam dadas para acertar o alvo. E nós não precisamos fazer nada sozinhas. Nós contamos com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, que nos ajuda em todas as coisas e nunca, nunca, nunca nos deixa só. Amém? Senhor, muito obrigada. É tão gracioso, Senhor, e tão honroso para nós poder receber esse título de mãe. Cada uma, Senhor, com sua história, cada uma com sua vivência. Talvez aqui algumas oraram tanto por isso, e você, que é o Deus que nos vê e nos conhece, alcançou o coração de cada uma dessas mães que estão aqui. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer nos momentos em que nós achamos que não vamos dar conta. Você é a nossa força, você é o nosso abrigo e nos faz dar conta, não por causa de nós, mas por causa de você e da sua graça, que sempre nos assistencia em tudo. Obrigada, Senhor, por celebrarmos essa data aqui nesse lugar. Celebrarmos juntos como o corpo de Cristo, como família, entendendo, Senhor, que esse merecimento não é nosso, é seu. Foi o Senhor que nos deu e nós queremos te dar toda honra, toda glória. A cada fase, a cada estação dos nossos filhos, Senhor, que nós possamos ser reflexos exatos de quem você é, do seu caráter, de quem você deseja que eles sejam, que nós possamos ser a nossa melhor versão em todo o tempo e em todo o momento dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Homens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é o culto das mães. Mas eu queria deixar bem claro que você possivelmente foi o ajudador para que essa mulher que está do seu lado seja a mãe. Combinado. E se você não foi o ajudador para que ela seja a mãe, você é um filho. Então você também contribuiu em algum momento para que essa mãe recebesse esse título. Então não se sinta excluído. Você faz parte desse culto, tá bom? Vamos lá. Eu fiquei pensando muito sobre esses dias, né? Nesses dias, Ju falou comigo já tem um tempinho. E falar sobre maternidade é para mim mesmo uma grande honra, porque eu vivi a minha história enquanto filha e hoje vivo a minha história enquanto mãe. E maternidade, ela é para mim um descobrir de uma nova pessoa. Cada uma das mães que estão aqui, se parar um pouco para refletir sobre esse tema, né, sobre essa missão, sobre esse status, você vai conseguir perceber dentro de você muitas coisas que você aprendeu a fazer, que você conseguiu vencer, que você rompeu depois da maternidade, não é verdade? Ela nos faz descobrir mesmo coisas e capacidades, habilidades que nós nunca imaginaríamos que tinham, mas ela aflora dentro de nós. Então não tem como não entender que a maternidade é algo de Deus, é algo mesmo gracioso, é algo tão poderoso. É bem verdade que em alguns momentos a gente erra no caminho, mas a gente não precisa ficar nesse erro. A gente pode contar com o auxílio do Espírito Santo para superar esses erros. E enquanto eu pensava, eu lembrei um pouco do que eu vivi. Eu queria que os meninos colocassem a foto, que eu mandei um pouco mais cedo. Deixa eu sair do meio. Bom,
essa figurinha de cima, quem estava aqui no culto privilégio vai lembrar. Bom dia, igreja! Essa é a Isadora, a nossa filha mais nova. Essa aqui é Maria, nossa filha mais velha. Isadora é uma figura, ela é super espontânea, ela é bem engraçada. Quando a gente estava ensaiando para o culto, né, ela dirigir o culto, ela disse: mãe, eu já sei, eu vou chegar lá na igreja e vou dizer: cheguei, Brasil! Eu disse: não, mulher, só diz bom dia, igreja! Mas ela é mesmo assim, ela é uma figura. E Maria, ela é uma menina muito, mas muito, muito, muito autêntica. E eu queria falar um pouquinho sobre o nascimento de Maria. Eu casei bem cedo, com 21 anos. Depois de 3 anos eu engravidei dela, de Maria. Era bem nova, era o primeiro neto dos meus pais. Já não era mais, acho que era a quinta neta dos meus sogros. Mas foi a maior festa. Lívia está grávida, que bênção, vamos lá preparar tudo. Dona Adrina é muito caprichosa e se empenhou muito para o nascimento de Maria. E num belo dia, na verdade, um mês antes dela nascer, eu comecei a inchar muito. E passou um mês, eu não consegui desinchar. E quando fui na médica, ela disse: Lívia, Maria vai vir antes. Você vai agora direitinho para a farmácia, vai tomar corticoide, porque precisa amadurecer o pulmão. Eu estava com 32 semanas. Então era bem cedo, né? Ainda estava no 7º mês. E aí fui, fiz tudo que ela mandou. Acho que 1 ou 2 dias depois, Maria nasceu mesmo. E aí eu tive pré-eclâmpsia e precisei ir para o hospital na carreira. Eu fui já tendo espasmos dentro do carro, né? Minha sogra me segurando e eu já me tremendo toda. Minha pressão já estava em 19/12 quando cheguei no hospital e foi um Deus nos acuda. Cheguei no hospital, ninguém conseguia falar com a médica. Eu pense num tumulto. Pai estava aqui em Campina Grande, a gente morava em João Pessoa nessa época. Mãe estava em casa, não lembro o nome do bloco, mas era carnaval em João Pessoa, e João Pessoa muitos bairros param nesse período de carnaval, e mãe não conseguia chegar no hospital. Eu lembro que ela contou depois que toda rua que ela pegava estava tudo parado, cheio de gente. Aí ela com o meu irmão no carro, já desesperada. Aí o guarda disse: calma, minha senhora. Ela: calma o quê? Quem conhece Dona Adrina sabe como ela é animada. Calma o quê? Minha filha está morrendo no hospital. Se o senhor não mandar esse povo tudo e sair do meio, eu vou atropelar todo mundo. Graças a Deus, ela não precisou atropelar ninguém. Ela chegou a tempo no hospital. E aí ela chegou lá no hospital, nem consegui vê-la. Já fui direto para a UTI. E Maria nasceu. Minha médica conseguiu chegar lá, fez o parto cesariano, e ela nasceu. Tudo que era para ter acontecido não aconteceu. A minha médica, ela dava aula de pré-eclâmpsia, né, no hospital, e ela disse: Lívia, tudo que era para ter acontecido não aconteceu. A minha pressão já estava em 21 por não sei quanto, então quando cortasse era para espirrar sangue para todo lado. Isso aí qualquer pessoa vai saber. E ela disse que nunca fez uma cirurgia tão limpa. Ela não deixou ninguém entrar na sala de parto, porque ela disse: ou uma morre, ou a outra morre, ou então já tem que tirar a Maria e entubar imediatamente, porque era muito pequena. Ela tinha 1,5 kg e 39 centímetros. Parecia um ratinho. E aí ela não deixou ninguém entrar. Imagina como ficou o Júnior, mãe, minha sogra. Estava todo mundo lá no hospital, maior desespero. E aí, nasceu bem. Nasceu igual uma criança de 9 meses. Fez o mecônico quando saiu, chorou, abriu o olho. Tem uma foto dela com um olhão bem grande, assim, que você nem acredita que a menina só tinha 7 meses. Mas eu precisei ficar ainda internada por 3 dias na UTI, porque minha pressão não baixou. Continuou ainda muito alta, mesmo fazendo a retirada dela. Ela também foi para uma área de cuidados especiais, porque era muito, muito pequena. E ela ficou 18 dias e eu fiquei 6 dias dentro do hospital, né? 3 dias na UTI, depois 3 dias no hospital, no apartamento. E eu lembro que quando a minha médica desceu, foi lá me visitar no apartamento, quando ela entrou, eu olhei para ela e disse: doutora, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Ela se sentou e disse: pergunte, minha filha. Vou até beber água. Eu disse: doutora, só me diga uma coisa. Ela: diga. Eu ainda vou poder ter filhos?
Aí ela respirou e disse, daqui a uns 10 anos, quando eu me recuperar dessa. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente se redescobre mesmo em muitas forças que a gente nem imaginaria ter. A primeira coisa que eu pensei foi um sufoco, foi um desespero, foi uma agonia, foi. Para todo mundo, passou, estava tudo bem, a mão de Deus estava mesmo sobre todos os momentos, a cada instante. E eu só queria saber se eu ainda ia poder viver essa experiência de ser mãe outras vezes. Porque essa capacidade não vem de nós. É o próprio Deus que planta em nós. Então, queridas, eu quero lhe estimular e lhe animar mesmo a celebrar a maternidade na sua vida. Mesmo que alguns erros tenham acontecido durante um tempo, saiba que você pode contar com o auxílio do Senhor para, na fase que o seu filho está agora mesmo, poder ser um reflexo exato da bondade do Senhor, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor, para poder chegar lá no grande dia e dizer, Senhor, está aqui. Eu fiz bem feito o que o Senhor me confiou, a maternidade. Amém? Passou, como vocês podem ver, né? Maria é enorme, ela vai aparecer por aqui. Olha que essa foto já tem 2 anos. A gente é um pouco ruim de tirar fotos, então essa foi a que eu achei. Mas aí, depois de 4 anos, vem Isadora. Lá vem mais uma menina, todo mundo feliz da vida, vamos celebrar, mas com o maior cuidado, né? Vamos fazer mais exames, vamos cuidar mais para ninguém passar de novo pelo sufoco que foi quando Maria nasceu. E foi tudo certo. Eu sempre tive o sonho de ter parto normal, de Maria não deu, né? Devido às circunstâncias, apesar de já estar com 4 centímetros de dilatação, mas tinha que tirar urgente. E aí, diz Isadora, eu fiz todos os exercícios, fiz um montão de fisioterapia para conseguir ter parto normal e tudo fluiu bem. Amanheci um dia sentindo as contrações e celebrando. Uhul, é hoje que ela vai nascer, vai dar tudo certo. Passou o dia inteiro, manhã desesperada. Vou para o hospital. Eu disse, nada, só vou na hora. Tá tudo certo. E na hora eu fui, quando já estava com 4 centímetros, eu acho, de dilatação, aí fiquei lá internada, e assim foi, passando o tempo, dormia, acordava feliz da vida com contração, ela vai nascer, que bênção. Com 7 centímetros ela parou de evoluir, o médico disse, vai ter que ir para a cirurgia. Eu, não, porque eu não gosto de cirurgia, eu não queria ter feito outra cirurgia. Mas eu fui, fiz a cesariana também, ela nasceu tudo bem, o médico falou que ela estava bem laçada, então se tivesse sido normal também poderia ter tido um problema, e, enfim, deu tudo certo. Mas eu tive uma cefaleia pós-RAC. Eu não sei quantos aqui já tiveram isso ou sabem o que é isso, gente. Eu imagino que é a mesma dor de cabeça, como se o martelo de Thor estivesse sem parar na sua cabeça, dói muito. Eu não consegui levantar da maca, com tanta dor de cabeça. Então, eu tomava banho deitada na maca, eu dava de mamar na maca, eu não conseguia fazer nada. E fiquei ainda acho que 2 ou 3 dias no hospital por causa dessa cefaleia. E eu lembro que eu cantava, eu orava, Senhor, eu não aceito, eu não quero esse negócio não, na minha vida não, já me livrei de uma, não vou ficar de novo presa em tantas histórias. E eu lembro que, quem é mãe aqui também vai saber, que antes do menino chorar, você já sabe que está na hora de mamar, porque o seu corpo avisa. E quando o meu corpo já começava a se preparar para a hora da mamada de Isadora, Júnior olhava para mim e dizia, e aí? Eu disse, bote. Pode botar. Como eu estava deitada, eu não conseguia colocar ela na posição certa para mamar. Então, do jeito que ela vinha, ela pegava. Queridos, era tanto sangue, escorria assim, no cantinho da boca dela. De tanto sangue, porque ela não pegava direito, então feriu muito. Mas doía. Pensa como doía. Mas a força de poder vencer aquilo dali e fazer o que era necessário, me fazia aguentar aquela dor, e eu deixava ela mamar o quanto quisesse, ela felizona da vida, e a lágrima escorrendo aqui, no canto do meu olho, e eu, tá tudo bem. E Júnior se tremia todinho. Eu lembro que uma vez Pai foi lá, nesse momento, quando Júnior tirou Isadora, a boca toda melada de sangue, Pai sentou assim na cadeira. Pai daquele tamanho, ninguém conta para ele, mas eu vou confessar. Ele sentou lá na cadeira e disse, ai meu Deus, eu estou com as minhas pernas tudo tremendo. Eu disse, pelo amor de Deus, o senhor não está sentindo nada, a dor é minha. Mas essa força mesmo que nos faz romper limites, romper barreiras. Eu sei que se nós passássemos aqui, né, as mulheres pudessem contar experiências, também ia ter muita história para contar.
E por que a gente tem tanta história para contar? Porque essa maternidade é algo tão precioso, é algo tão sagrado, é algo tão de Deus, que nos revela mesmo o seu caráter, a sua personalidade e a sua bondade, através dessa grande missão. A maternidade é algo que dignifica a mulher e é uma missão dada por Deus para aguçarmos a nossa dependência dele para cumprir. E eu lembrei do texto lá de 1 Timóteo, você não precisa abrir lá, Paulo está dando algumas instruções sobre a mulher e ele chega, não vou falar sobre esse capítulo que vai levar a uma outra ministração, mas eu queria só falar sobre esse versículo que diz assim: todavia será preservada, está falando sobre a mulher, tá bom? Através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, amor e santidade com bom senso. Existe uma missão que foi dada a mim e a você, querida. E qual é essa missão? Ser mãe. E toda missão que é dada para um soldado, você vai concordar comigo, ela não é dada de forma aleatória. Toda missão é dada por alguém que é superior àquele soldado para cumprir estratégias, para cumprir uma rota, para fazer de uma forma, não é assim? Nenhum soldado vai para uma missão de forma aleatória, sem que ninguém o mande, sem que ninguém o oriente, não é verdade? Toda missão dada a um soldado, tem alguém que deu a voz de comando, tem alguém que dá a retaguarda, tem alguém que cuida, tem alguém que vai junto. E essa também é a nossa vida. Enquanto mães, nós temos uma grande missão e nós não precisamos fazer nada sozinhos. Tem alguém mais experiente que nós, de uma patente mais elevada do que a nossa, que nos dá as orientações, que nos dá o comando, que nos dá a direção, que nos protege, que nos diz pare, que nos diz avance. Porque você também vai concordar comigo que os nossos filhos são diferentes. Por mais que a gente crie da mesma forma, com o mesmo amor, dentro de um contexto igual, eles nunca vão ser na mesma forma. As duas são dois polos. Maria está num polo, Isadora está em outro. Elas são totalmente diferentes. E às vezes eu me pego em situações que digo, e agora? Como é que eu faço? Porque com uma está dando certo, com a outra não. Jesus chega aqui, como é que eu faço? E em todas as fases nós podemos encontrar em Deus a instrução, a orientação, a correção também, porque às vezes a gente também precisa corrigir o rumo que a gente está seguindo. Mas dar ouvidos a quem tem uma patente maior do que a nossa e que sabe exatamente como nós devemos agir. Vamos lá. O tema do mês, né, de que a mesa está posta, é algo muito sugestivo e eu vou entrar nele agora. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse tema. E ele é algo muito interessante, eu amo esse tema. Quando eu vi, eu disse, uau, dá muito certo com esse mês da família, porque tem tudo a ver conosco. Se você agora mesmo puder parar para puxar aí na sua memória, uma memória afetiva que você tem da sua infância, da sua família, para agora para pensar. Eu vou dar 2 segundos para você lembrar de alguma coisa da sua infância. Já sei, você lembrou de algum momento a mesa. Você lembrou do cheiro do bolo da vovó? Talvez você lembrou das festas de aniversário. Talvez você lembrou daquele bolo bem grande, branco, cheio de frutas em cima. Eu peguei essa fase. Você lembrou da zoada, todo mundo junto, no domingo do almoço de família. Em algum momento, essa memória afetiva vai nos levar para uma mesa. E essa mesa é algo tão precioso, tão legal, tão maravilhoso, porque até hoje, mesmo se você não tiver uma memória em família, você quando vai comemorar alguma coisa, uma conquista, você conseguiu se formar em alguma coisa, você vai celebrar o nascimento de alguém, o que você for fazer de celebração, onde você vai estar? Possivelmente em uma mesa, porque ela é um palco para muitas celebrações. Ela é um palco também para muitas manifestações do caráter de Deus. E nós somos instrumentos de Deus, nós somos aquelas, enquanto mães, enquanto mulheres, responsáveis por promover essa mesa na nossa casa. Porque da mesma forma que foi para mim, eu tenho certeza que foi para alguns de vocês aqui, puxar essa memória de uma mesa muito boa, de um tempo muito agradável, do cheirinho do bolo da vovó.
Eu lembro que, enquanto criança, nós íamos para o sítio da minha avó. Ela fazia à tarde um bolo e era uma guerra tão grande para quem ia ficar com o pote do bolo cru para raspar. Ela não deixava de jeito nenhum, porque dava dor de barriga, mas a gente arengava para ter aquele pote e lamber o restinho do bolo. Mas aquele cheiro de bolo até hoje fica tão vivo na minha memória e traz tantas memórias realmente boas e agradáveis. E por que nós não vamos fazer isso com os nossos filhos? Porque a gente vai privar eles de também ter essas memórias. Os nossos netos, eles também têm o direito de ter essas memórias. E quem vai fazer eles ter essas memórias? Somos nós. E essa memória, ela não é firmada por uma história que eu conto. Ela é firmada por uma participação à mesa. Por uma experiência vivida, experimentada. Não tenho como ter uma memória afetiva de uma reunião em família, porque alguém me contou uma história. Ai, é tão bom quando eu me lembro da história. Não. É tão bom quando eu lembro que eu estava lá. Nós precisamos valorizar, queridos, esse sentar à mesa e construir memórias, construir relacionamentos. Se você não estava aqui domingo passado pela manhã, eu te convido a ir lá no YouTube. Pastor Perillo ministrou uma palavra poderosa sobre relacionamento à mesa. E na mesa, nós construímos mesmo muitas coisas. E eu queria trazer 2 exemplos sobre essa mesa. Mas antes de ir para o exemplo, eu vou abrir um parênteses, porque eu anotei aqui uma coisa também engraçada. E eu queria compartilhar com vocês. Eu estava esses dias, nós sempre temos o costume de sentar à mesa lá em casa, e a gente estava um dia desse, não lembro qual foi o dia, almoçando lá em casa, e aí eu perguntei às meninas, né? Eu disse, Maria Isadora, deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Quando a gente senta na mesa, qual é a parte assim que vocês mais gostam? O que é que vocês gostam? O que é que vocês sentem quando a gente está aqui na mesa? Isadora foi logo a primeira. Eu digo, pode falar, Isadora, ela, da comida! Tá bom, faz parte, a comida faz parte. E eu disse, e você, Maria? Aí Maria disse, mãe, eu sinto uma paz, uma alegria, é tão bom quando a gente está aqui junto. E eu conversando com o Júnior sobre isso, ele falou algo que eu anotei aqui e vou trazer para vocês. O nível de maturidade faz você aproveitar o melhor da mesa. A maturidade de Isadora, enquanto a mais nova, para ela o melhor da mesa é a comida. Era a comida favorita dela também, acho que eu peguei pesado. Mas o nível de maturidade de Maria já apontou para uma outra perspectiva. O que é que ela estava aproveitando da mesa? A comida era importante, sim, ela também gosta. Mas o que é que ela estava percebendo ali? Paz e alegria. E quem promove isso? É a comida? Não. Somos nós, pessoas, sem celular, só a gente, conversando, rindo, às vezes corrigindo. A nossa mesa não é só momentos de alegria, às vezes tem correção. E faz parte, está tudo bem. Isso também vai forjar o caráter, isso também vai forjar a personalidade delas, isso também vai favorecer o amadurecimento delas. E o nosso, porque a gente também se conhece quando está à mesa. E eu queria começar trazendo um exemplo de uma mãe que também percebeu o propósito de um filho em uma mesa. Eu queria que você fosse comigo lá em João, no capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 1. Todo mundo já conhece essa história muito bem. Ela é maravilhosa, mas eu quero destacar alguns detalhes com vocês hoje. Aqui vai falar sobre o casamento em Caná, ou as bodas de Caná, e o versículo 1 começa. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Para por aí. Vamos lá. Em uma festa de casamento, o que nós temos em uma festa de casamento? Ainda mais uma dessa que durava não sei quantos dias. Tem decoração, isso, tem muita gente. Digam mais.
Tem muita comida e tem mesa, isso. Participem comigo, me ajudam. Então, em uma festa de casamento tem tudo isso, ok? Quem estavam lá? A mãe de Jesus e os discípulos, ok? Até aqui. A mãe de Jesus percebe um detalhe. E esse é o primeiro ponto que eu queria grifar sobre esse texto dessa manhã. Nós estamos em uma mesa para perceber detalhes. Nós, enquanto mães, precisamos estar atentas para perceber detalhes. Essa mesa não era da casa dela. Era de uma festa alheia, de pessoas que eles foram convidados, mas ela estava atenta aos detalhes. E vocês vão saber muito bem do desfecho dessa história, mas eu vou contar um pouquinho mais para a gente capturar as pérolas dela, certo? Enquanto ela esteve atenta ao detalhe de um problema que nem era dela, o problema não era dela, do vinho ter acabado, a festa não era dela, mas ela se ateve ao detalhe e logo pensou, eu já sei quem resolve. Por que ela sabia quem resolvia? Porque ela conhecia quem resolvia. Ela conhecia o seu filho e sabia que em Jesus existia a capacidade de resolver o problema. De ir lá e resolver o problema. Se Maria, se essa mãe de Jesus fosse nordestina, e Jesus também, lógico, né? Quando ele responde aqui no 4, diz assim, ó, mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus, minha hora ainda não é chegada. Ele ia dizer, mãe, pelo amor de Deus, fica quieta. Não está na minha hora ainda não. Mas o que ela fez? Eu não vou perder a oportunidade. Mães, nós não podemos perder oportunidades de lançar os nossos filhos no propósito de Deus para a vida deles. Ela foi rapidamente, chamou os homens e disse, faça tudo o que ele disser. E vocês sabem o que aconteceu. Mas além de estar atenta aos detalhes, nós também precisamos ser aquelas que promovem, nas mínimas ocasiões, a possibilidade, a oportunidade de que os nossos filhos vivam o seu propósito. Na Bíblia, esse é o primeiro milagre relatado de Jesus. Você sabe disso. Possivelmente já deveriam ter acontecido outros, eu acho. Mas esse é o primeiro. E quem é a protagonista dessa história? Uma mãe que estava em uma mesa, atenta aos detalhes, conhecia o seu filho, sabia o que existia dentro dele e sabia também que aquela era uma oportunidade de lançá-lo para o propósito. Queridas, estar à mesa com os nossos filhos é uma oportunidade de Deus para conhecê-los melhor e lançá-los para o propósito. Sermos mesmo aquelas que lançam as flechas e acertam o alvo, porque tem intimidade e porque promove o crescimento deles. Isso é tão poderoso, porque ele poderia ter registrado esse primeiro milagre em um templo. As pessoas poderiam ser participantes, mas olha que detalhe tão precioso. Foi uma mãe em uma mesa que promoveu o início da jornada milagrosa do Senhor. Que nós sejamos também como Maria, atentas aos detalhes e promovendo mesas que nos façam conhecê-los melhor e nos conhecer também melhor. Estar à mesa não é dano nenhum, queridas. Estar à mesa é algo precioso. A gente tem uma cultura lá em casa de datas comemorativas, preparar café da manhã. Hoje eu recebi o meu café da manhã, maravilhoso. E Isadora soltou mais uma. Ela disse, mãe, quando eu tiver os meus filhos, será que eles também vão fazer café da manhã para mim? Eu disse, com certeza. Porque você vai ensinar desde sempre para que eles façam café da manhã, você também vai fazer o café da manhã deles e você também vai replicar o que você tem vivido. E Maria disse, e também casar com um homem parecido com o papai, que ajude a fazer. Exatamente, sabida. Isso faz muita diferença, com certeza. Vamos lá, eu quero entrar agora no segundo exemplo. O nosso segundo exemplo está lá em 1 Reis, vai comigo lá. 1 Reis, capítulo 17.
1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Mas antes da gente chegar lá no versículo 10, deixa eu te contextualizar um pouco. Você sabe também, mas como diz o nosso pastor, o óbvio não existe, então vamos lá. Aqui nós temos um contexto em que Elias estava em uma região, foi profetizado que haveria uma grande seca. Ele estava em um lugar chamado Torrente de deixa eu achar aqui o nome. Querite, próximo, numa fronteira do Jordão. E ele foi para aquele lugar, estava naquele lugar, era uma grande seca, e Deus tomava conta de Elias, mandando pela manhã um corvo com pão e carne, e de tardezinha para de noite, esse corvo também via e trazia pão e carne para alimentá-lo. Ele estava próximo dessa torrente, porque era onde tinha água, para que ele também pudesse sobreviver. Estava nessa região e estava tudo correndo bem até que essa torrente seca, porque estava na seca e ela não ia sobreviver por muito tempo, E essa torrente seca, e aí começa a história. Ele ora e Deus dá uma direção para ele e diz: Elias, agora você vai sair daqui e vai seguir lá para Sarepta, vai encontrar uma viúva que eu já falei com ela, que Deus prepara tudo. Ele diz: eu já falei com ela e você vai ser alimentado por ela. Assim ele vai, segue para Sarepta, chega lá na porta da cidade, encontra a viúva. Aí vamos ler o texto a partir agora do versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo-o aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Vamos parar por aqui. Elias sai de um contexto, vai para um outro, encontra uma viúva. A situação era precária do mesmo jeito lá em Sarepta, ok? Estava todo mundo na seca, tanto que ela só tinha esse punhado de farinha, um pouco mais de azeite, ia fazer um bolinho para ela, para o filho, os 2 iam morrer e acabou a história. Até que Elias chega. Aí o que já estava ruim, pareceu que piorou, porque o que ela tinha agora ia ficar menos ainda para ela e para o filho, porque ela ia ter que dividir e fazer um bolinho pequeno. Ainda bem que ele não pediu um bolo grande, Ele pediu um bolinho pequeno, foi humilde, E faz um bolinho pequeno, traga uma aguinha para mim. E aquilo que já estava ruim pareceu ficar pior. Ela foi, porque Deus já tinha falado com ela, porque ela podia ter dito: está ficando doido? Eu nem lhe conheço. Você chega aqui, isso é engraçadinho, para pedir o que eu tenho, que eu já ia comer para morrer, mas Deus já tinha falado com ela. Ela só obedeceu. Ela foi lá, fez o que tinha que fazer. Essa é uma primeira chave para esse texto. Fazer o que a gente precisa fazer não é uma escolha. É uma atitude de obediência ao comandante da patente maior, que sabe de todas as estratégias e que vê além da nossa própria limitação. Fazer o que a gente precisa fazer não é uma escolha, é uma obrigação. Porque às vezes a gente não quer fazer. Muitas vezes a gente não quer fazer. Maria está com 11 anos, no 6º ano. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Meg, Está ali. Achei Meg. Não, parecida. É você que era coordenadora, já ia dizer: Meg, me socorra. Porque, queridos, a gente foi estudar a prova de ciências. Eu disse: minha filha, a prova de ciências mesmo. Eu disse: é um artigo científico que a gente está fazendo aqui nesse resumo, não tem condições. Muito difícil, o nível está muito alto. A matemática dessa menina, acho que eu vi no 2º ano científico. Ela no 6º ano já está vendo
um monte de coisa, raiz quadrada, potência, não sei quantas chaves, colchetes e não sei o que mais lá. Ela só tem 11 anos. E eu fico, eu não quero ensinar. Eu não sei. Mas eu preciso fazer. Porque ela está contando comigo. E um dia desse a gente chegou de uma pessoa. Toda semana a gente vai para lá, trabalha, volta à noite. E ela ia fazer uma prova no outro dia de inglês. E eu sentei na mesa, como a gente faz sempre, vamos estudar. Quando começou, ela estava bem desatenta. A bichinha tinha passado o dia inteiro já na escola. E estava cansada, né? Ela estuda à tarde, chega de 6h30 da noite em casa. Ela estava cansada, eu também. E aí ela começou a ficar bem desatenta, e eu olhando aquilo dali, aquilo fervendo dentro de mim. Meu Deus, ela não está percebendo que eu estou me sacrificando para estar aqui, ela nem está prestando atenção. E aí ela bem desatenta, voando, eu disse, Maria, tu está prestando atenção? Estou. Eu disse, o que foi que eu disse? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você estuda sozinha, eu vou subir, porque eu não estou aguentando mais, você também deve estar sabendo de tudo. E se você tirar uma nota baixa, vai ser a primeira vez que você vai apanhar, porque eu desisto de lhe ensinar. A gente erra também, queridos. E ela ficou lá, mas mãe, eu preciso da senhora. Eu disse, nada, você consegue sozinha. Você assistiu aula, você vai, eu nem sou tão boa assim em inglês. Enfim, subi, respirei, Júnior foi lá, tentou ajudar, e depois eu fiquei. Eu fiz o que eu precisava fazer, ou eu fiz somente o que a minha vontade pediu para eu fazer. Eu fiz o que a minha vontade pediu para fazer. No outro dia, amanheceu, ela, mãe, eu disse, eu estava cansada. Me perdoe, o dia foi bem corrido, o seu desinteresse aguçou em mim uma vontade de desistir, e eu desisti. Aí ela, e se eu tirar uma nota baixa, eu vou apanhar? Eu disse, vai não, está tudo bem. Pedi desculpa e seguiu. Por que eu abri esse parêntese? Porque está tudo bem da gente recalcular a rota toda vez que precisar. O que não pode é permanecer na rota errada. A gente precisa fazer o que é necessário fazer. Não somente o que é a nossa vontade para fazer, para que essas memórias, a mesa, em família, a construção de quem eles precisam ser, seja bem feita. E essa viúva de Sarepta foi lá, fez esse bolo, trouxe para Elias. E vocês sabem o que aconteceu, né? Todo mundo lembra o que aconteceu. Não acabou essa farinha, esse azeite também não acabou. Todos os dias a Bíblia diz que ele, ela, o filho e a casa. Quando diz ele, ela, o filho e a casa, eu penso que deviam ter outras pessoas. Porque a casa em si, parede, não come, né? Mas era ele, ela, o filho e a casa, comeram, se alimentaram por muitos dias. A Bíblia não fala quantos dias foram esses. Mas esse milagre, ele ficou perdurando por muitos e muitos e muitos dias, porque alguém decidiu fazer o que precisava fazer. E onde foi que esse milagre se manifestou mais uma vez? Em uma mesa. Porque a gente está falando sobre comida. Esse menino pôde ver o milagre de Deus se manifestar todos os dias. Não faltando comida e ele não precisando morrer, porque não tinha mais o que comer. Sabe, queridos, a mesa, ele é um palco excelente para Deus manifestar o seu poder, estabelecer o seu caráter, manifestar milagres e operar o que parece ser impossível e se tornar real. Não desvaloriza o tempo à mesa, mas promove eles com toda a inteireza do seu coração. Não porque você quer, mas porque você precisa fazer o que é necessário fazer. E você vai colher os frutos, assim como essa viúva também colheu. Mas eu não quero parar por aqui, porque esse menino estava vendo esses milagres acontecendo junto com sua mãe. Mas a Bíblia fala que depois de um tempo, eu vou até lá. Depois de um tempo, o que aconteceu? Esse menino morreu. Essa criança morreu. Não foi de fome. A Bíblia não diz que foi de fome. Ele adoeceu e morreu. E Elias pega esse menino, leva para o quarto onde ele estava hospedado. A Bíblia diz que ele leva o menino para o quarto, na cama, deitou ele na cama, clamou ao Senhor.
clamou pela vida do menino e o menino volta. Certo? O menino revive, ele volta, ele entrega o filho a essa mãe. E olha só o que acontece. No versículo 23 desse mesmo capítulo diz assim: Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela estava desfrutando da bondade de Deus e do poder todos os dias. Mas quando ela se atentou de forma mais profunda, mais inteira, quando mexeu com o filho. Até então estava mexendo, concorda? Porque ele não tinha morrido de fome. Mas o que acontece aqui nessa cena? Esse menino morre e volta à vida. E ela diz: nisto eu conheço que você é mesmo de Deus. Agora sim eu provo. Esse menino também estava provando mais uma vez de milagres por causa de alguém que foi direcionado a sair do seu lugar para manifestar o poder em uma mesa. E eu quero terminar essa manhã nos fazendo pensar sobre uma outra mesa que não tem uma mãe, mas tem algo tão poderoso nela se manifestando. Jesus se despede da humanidade em uma mesa. Quando celebra a ceia do Senhor, ali ele estabelece o plano. É chegado o fim, eu vou para o Pai. Todos nós sabemos, ele pega o pão, parte, dá graças. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Onde eles estavam, queridos? Em uma mesa. Existe um valor tão grande diante de uma mesa que nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de estar com Ele, manifestando o seu caráter, manifestando a sua glória, manifestando milagres diante de uma mesa, porque Ele falou para nós que existe mesmo possibilidades de grandes coisas se manifestarem diante de uma mesa. Ele começa a manifestação dos seus milagres em uma mesa. Ele termina a sua trajetória aqui na terra em uma mesa, mas não para por aí. Ele também nos espera nas bodas do Cordeiro, diante de uma mesa. Valoriza o seu tempo à mesa, porque Ele também valoriza. Ele também se importa. Ele também se importa. Deixa o caráter dele ser revelado através de você, do seu marido, para que os seus filhos possam ter tão boas lembranças e saber: eu posso perpetuar o que foi impresso em mim. Eu posso viver experiências grandiosas, alegres, felizes diante de uma mesa, porque eu vivi. Ele nos convida nessa manhã, queridos, a valorizarmos essa mesa o tanto quanto Ele também valoriza. E a nos atentarmos aos detalhes, assim como Maria, e projetarmos os nossos filhos para cumprir o alvo, acertar na vida e viver o propósito. Cada um deles nasceu com um propósito. E nós somos os responsáveis por lançá-los no propósito. Então hoje, sai daqui com esse pensamento de que diante da sua mesa, na sua casa, eu não estou falando sobre uma louça muito chique, guardanapos ou taças, não é isso. Ou não é somente isso. Eu estou falando sobre valores eternos que são impressos e que mudam rotas. Às vezes destrava o coração, somente porque você se importou com uma mesa, a mesa da sua casa, da sua família e o valor dos seus filhos, do seu marido. E com isso você mesma se valoriza, você mesma recebe as recompensas do coração de Deus. Essa mulher, essa viúva de Sarepta, foi beneficiada inúmeras vezes. Ela nem morreu de fome e nem ficou sozinha, por causa de uma mesa. Amém? Era isso?
Eu desejo que vocês reflitam mesmo sobre isso, tanto que eu refleti. Sejam perseverantes nessa grande missão que o Senhor nos confiou. E avança segura, na certeza de que você não está sozinha e que você pode vivenciar milagres e promover coisas extraordinárias diante da sua casa, na sua mesa. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã ouvindo essa palavra tão abençoada. Você foi acrescentado nessa manhã? Oh, glória, eu também. E você veio convidado e pensa, eu não tenho a oportunidade dessa mesa, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te convida para a mesa dele. Existe um banquete preparado para você. E como a Lívia disse, né, nós mães temos força, dignidade, sabe, isso também está preparado para você ser um filho de Deus, poder para ser filho, para viver uma vida digna. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você está aqui e ainda não fez o Senhor e Salvador da sua vida, essa manhã é para você. Existe um banquete preparado para que situações sejam restauradas na sua vida, mas para que você receba o melhor, que é a vida de Deus para você. Tem alguém aqui hoje que deseja receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, você pode levantar a sua mão comigo? Aleluia. Onde está? Você pode ficar em pé, por favor? Que bênção, seja bem-vinda. Você pode vir até aqui. Eu mesma vou te dar um abraço nessa manhã. Que coisa boa. A senhora é muito bem-vinda em nosso meio, à mesa do Senhor. Seja bem-vinda, querida. Glória a Deus, essa é a melhor escolha que você poderia fazer. Viu? Deus é um bom Deus e Ele tem uma história, a continuidade da sua história escrita no livro dele para você. Amém? Glória a Deus. Você pode seguir esse casal aqui, por favor. Fique à vontade na nossa igreja. E nós temos mais dois convites para você. O segundo é sobre receber o batismo no Espírito Santo. Tem alguém aqui nessa manhã, alguma mãe, algum pai, homem, mulher que deseja receber mesmo esse revestimento de poder para viver uma vida gloriosa, fervorosa, cumprir aquilo que Deus tem, cheio da capacidade do Espírito Santo na sua vida? Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo e deseja nessa manhã? Você pode levantar a sua mão, por favor? Amém. E o meu terceiro convite é para você que veio nessa manhã e precisa, né, e deseja receber uma oração por cura. Se você chegou até aqui na nossa igreja com alguma enfermidade, sabe? O desejo de Deus é que você saia daqui bem, livre. Nós estamos aqui para cooperar com o Senhor orando por você. Você pode levantar a sua mão, você pode ficar inclusive em pé no seu lugar. Se deseja receber oração por cura. Temos alguém? Amém. Temos uma senhora ali. Temos mais alguém? Glória a Deus. Você pode estender a sua mão comigo? Pai, nós honramos o seu nome, nós glorificamos o Senhor, porque nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o Deus que cura. De fato, nós sabemos que Jesus, Ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e é por isso, Pai, que nós oramos confiando naquilo que você já fez. Cura, saúde disponível na vida da nossa irmã. Senhor, ela se restabelecendo, o seu corpo, qualquer desajuste sendo alinhado agora no poder que há no nome de Jesus. Nós oramos e declaramos ela curada e sarada em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém? Eu tenho algo rápido, mas
Hoje pela manhã, quando eu orava, eu tive uma percepção de nós orarmos ou por aqueles que perderam sua mãe de uma forma prematura, ou por mães que perderam seu filho também de uma forma prematura. Eu sei que essa é uma data em que essas feridas reabrem em muitas pessoas, e eu tive essa percepção de nós orarmos como família e que o diabo não ganhe vantagem sobre você. Talvez você está nos assistindo e você se encontre debaixo de um diagnóstico dessa forma. E eu tive a percepção de nós como família orarmos por essas pessoas. Nem todo mundo vence essas coisas da mesma forma, nem todo mundo tem a mesma força e maturidade que outros têm. E nossas orações podem ser um suprimento para que essas pessoas sejam alcançadas. Amém? Então fica de pé. Pai, nós oramos agora por todos aqueles que estão vivenciando qualquer situação de luto nesse sentido materno. Nós declaramos o teu consolo e força sobrenatural estendida agora sobre essas pessoas. Que a consciência daquilo que está em João, no capítulo 14, versículo 16, de que você não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que estaria conosco para sempre. Que essa consciência se levante agora. Que toda solidão, toda tristeza, todo espírito de angústia seja substituído agora pelo óleo de alegria. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. E toda a carência sendo preenchida por essa consciência divina do Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas que nós o conhecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode continuar em pé. Nós recebemos 2 pedidos de oração. E nós vamos orar nesse momento por Aldanisa. Ela vai passar por uma cirurgia para retirada de um câncer. E também por Antônio. Ele está entubado na UTI por conta de uma diabetes. Você crê que o nome de Jesus está acima de câncer? Está acima de diabetes? Então eu peço para você orar junto comigo, cheio de fé. Pai, nós te damos graças. Obrigada porque essa é uma casa de oração. Nós temos recebido testemunhos e nós temos provado de milagres. É por isso que nós oramos em nome de Jesus por Aldanisa. Declaramos, Pai, uma cirurgia bem sucedida em nome de Jesus. Oramos pelos anjos do Senhor acompanhando ela nesse procedimento. Oramos pela melhor equipe médica, os melhores enfermeiros, tudo aquilo que ela precisa de assistência, ela sendo socorrida não só pelo seu favor diante de homens, mas diretamente de você. Socorro que vem do alto, Pai, ela se livrando desse câncer e o seu corpo se restabelecendo em nome de Jesus. Nós oramos também pelo senhor Antônio Moraes, declaramos vida sobre o corpo dele, ele se levantando, saindo daquela UTI, ele sendo estubado, voltando a respirar, voltando a ter autonomia no seu próprio corpo, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém, amém. Oh glória, nós concordamos, Senhor. Você pode sentar. Estamos chegando ao final desse culto, uma manhã tão agradável, e eu quero apresentar para você o nosso combo de livros nesse tema da vez. Nós temos 4 livros preparados. Gente, esses são livros pequenos, mas tão essenciais para a nossa caminhada como família. Então, a mesa está posta e você pode adquirir Ministrando a Sua Família, Casados para Sempre, Filhos para a Eternidade, Construídos para Durar. Esses 4 livros com 40% de desconto. Além deles, nesse mês a gente tem na nossa livraria, você viu nos avisos, mas eu quero que você passe no Verbo Shop e conheça, quero reforçar, a Bíblia da Mamãe. Ela está linda, ela é a versão Almeida Revista e Atualizada, e nessa mesma versão, a Bíblia da Família. Então passa na nossa livraria, conheça esse material, e hoje à noite, às 18 horas, tem culto Coisas de Mulher de novo, em homenagem ao Dia das Mães, e nós esperamos por todos vocês no nosso culto de celebração. Um ótimo domingo.